Oi pessoal, meu nome é Roberto, sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Facebook, no Instagram e no YouTube. O xamanismo predomina nas tribos amazônicas pelo pajé interceder entre o sobrenatural e os índios. Mas, à medida que a sociedade evolui, começa a haver uma divinização de personagens sobrenaturais, tornando-os aos poucos objeto de adoração. Nesse sentido, nota-se nos Olmecas, que abordamos, ou que eu abordei na parte 1 desse programa, uma clara divinização da onça, que se tornou o tema ou personagem principal de um culto que se espalhou gradualmente através da Mesoamérica, ou seja, através do México e América Central. A evidência desse culto é que durante o período Olmeca, muitas pequenas esculturas de jade eram levadas através da Mesoamérica e elas tinham uma aparência que lembra a de um homem ou uma criança com a boca aberta de um aspecto felino, lembrando humanoides de aspecto felino ou humanoides parecidos com onças. O fato é que na civilização olmeca ela foi pioneira em aumentar a especialização religiosa, sendo que a importância dos pajés nas tribos foi gradualmente substituída nos grandes centros religiosos por sacerdotes. O culto sofisticado da onça com características de bebê ou um bebê com características felinas se tornou então a primeira religião formal mesoamericana conhecida. Provavelmente era um culto em torno de seres gerados no mundo sobrenatural por pessoas e onças. Como isso podia ser possível na mentalidade indígena? Bom, no caso da tribo brasileira Tapirapé de língua tupi, por exemplo, o pajé pode entrar no mundo sobrenatural, ter relações e gerar descendência com a onça sobrenatural. Assim sendo, no caso da arte olmeca, talvez os felinos cultuados fossem descendentes sobrenaturais de humanos e animais, ou talvez um culto originado a partir das transformações de pajés. Em algumas esculturas olmecas, as onças são representadas mais realisticamente. Em outras, feições de humanos e onças são combinados de uma maneira mais, digamos assim, sutil. Assim, a onça é um tema predominante na arte olmeca. O culto das imagens com rosto de bebê e onça se espalhou junto com a invenção do centro cerimonial da cidade-templo, que foi explicado no programa anterior. Guerreiros ou missionários ou comerciantes levaram o culto em direção ao sul, para áreas como Guatemala e El Salvador. Um dos mais notáveis exemplos da arte olmeca que relaciona as faces dos homens onça a crianças é essa foto da figura sendo amparada como se fosse uma criança nos braços de um adulto, cujo rosto não apresenta exatamente o mesmo estilo da criança, que tem uma expressão de onça. Aliás, a relação entre figuras nesse estilo de humanoide misturado com felino e crianças também é sugerida pelas descobertas feitas na área de El Manati, no México. Pesquisadores mexicanos encontraram objetos datados dos períodos iniciais da civilização olmeca, que incluíam ossos desmembrados de recém-nascidos e sepultamento infantil primário em posição fetal, perto dos bustos de madeira, bolas de borracha, machados cerimoniais e outros objetos. As feições dos bustos de madeira são parecidas às das onças humanoides olmecas. Esses bustos são os mais antigos objetos de madeira encontrados até hoje no México. Apesar de não se terem encontrado edifícios ou arte monumental, o conjunto de artefatos descobertos em El Manati é notável.
Os objetos encontrados não foram apenas descartados, mas cuidadosamente organizados, sugerindo uma intenção ritualística. Entre as primeiras descobertas estavam machados de pedra, indicando redes de comércio e um esforço significativo na sua produção. O local produziu evidências de práticas rituais complexas, incluindo o enterro de ossos infantis e até restos mortais de bebês em gestação, que alguns pesquisadores interpretam como oferendas ou talvez sacrifícios para os deuses. A descoberta de bolas de borracha, que supostamente datam de cerca de 1700 a.C., possivelmente utilizadas para fins de ritual, realça o significado cerimonial dessa região. Outros exemplos da representação dos humanoides felinos são essas estatuetas de jade, que foram magistralmente esculpidas, retratando uma figura masculina olmeca, talvez um governante, segurando um bebê onça, uma criatura sobrenatural que é parte humana e parte onça. O bebê apresenta as características típicas do estilo de bebê onça olmeca: olhos oblíquos e amendoados, nariz largo e curto, e uma boca aberta com lábios carnudos voltados para baixo. Um tipo de atadura na cabeça sugere que o bebê onça provavelmente se relacionava às divindades mais importantes da cultura, que controlavam forças naturais vitais para os olmecas. A associação física entre a figura masculina e o humanoide felino nessa estatueta teria validado a autoridade da figura, demonstrando talvez as suas capacidades xamânicas e o acesso ao sobrenatural através de rituais. Figuras como essa podem ter sido usadas em rituais ou talvez depositadas em sepulturas ou outros locais sagrados com outros objetos mágicos. O fato é que as construções e monumentos dos Olmeca, bem como a sofisticação e o poder da sua arte, deixam bem claro que a sua sociedade era complexa, não era igualitária. A iconografia do homem ou bebê onça acabou desaparecendo com o tempo, substituída por outros cultos de outros povos que construíram centros cerimoniais depois dos Olmeca. A civilização Olmeca foi, de todos os modos, a notável pioneira dos estados mesoamericanos. O poder dessa cultura pode ser visto na influência que ela exerceu em várias sociedades posteriores. Espero que vocês tenham gostado. Links para livros grátis que eu publiquei sobre arte estão disponíveis abaixo na descrição desse vídeo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês e até a próxima.